Hoje nós vamos olhar este documento, é um documento nacional, né, do MEC. É um documento, hoje dá para falar já antigo, né, porque ele já tem quase 20 anos, né, mas nós vamos tratar dos conselhos de escola, né, gestão democrática da escola pública. Então, nós temos um trecho de um caderno, né? Esses cadernos do MEC, eles foram criados há cerca de 20 anos, né? Eu me orgulho de fazer parte desse trabalho, né? Porque a base desse trabalho foi feita por nós lá na UFSCar. Então, esse é um material que eu falo com orgulho, até porque participei da sua confecção. Para começar a discussão sobre conselhos de escola, a primeira coisa que precisa ser entendida é as escolas públicas no Brasil, as bases são essas que falarei neste comecinho. A escola pública no Brasil, ela está instituída sobre a base de uma gestão democrática. A base de ter uma gestão democrática faz com que todos que trabalham na escola pública brasileira tenham que trabalhar princípios de democracia. Princípios de democracia não tão nada simples, não tão simples, nada simples para os brasileiros, né? Mas, enfim, necessário. Para nós, na escola, mais difícil ainda. Mas, o que eu quero dizer é que, desde a Constituição de 1988, desde a nossa atual Constituição, nós temos uma base centrada nos conselhos, né? Todos os espaços públicos são geridos por conselhos. Então, na educação, qual é o órgão que gesta a educação? Conselho de escola. Na saúde, conselho de saúde. Na segurança pública, conselho de segurança. No campo da moradia, conselhos de habitação. No campo da alimentação, né, comer, né, se alimentar é um direito também. No Brasil, nós temos pessoas que passam fome, mas também está na Constituição que se alimentar é um direito, né? Alguém poderia falar assim, então, por que pessoas passam fome? Nós passamos fome porque nós não conhecemos a lei. A resposta é essa. Mas nós temos conselhos, enfim, de alimentação no Brasil, né? Como um outro exemplo, como na escola nós temos merenda, nós temos, então, e a merenda é feita com dinheiro da educação e dinheiro público, existem conselhos da alimentação escolar. Então, tudo que é público tem um conselho gestor, tem um conselho gerindo, né? Tudo, absolutamente tudo no Brasil. Podemos não saber, mas assim é. Então, eu vou num parque público, eu vou no Parque Santo Dias, aqui perto de mim, aqui do Capão Redondo. É um parque que ter um gestor, sim, tem um diretor, ok, tanto faz. Mas quem gere o parque é um conselho, que é o conselho, enfim, gestor do parque, neste caso do Parque Santo Dias, do Parque do Ibirapuera, do MASP, todo órgão público. A Petrobras ainda é um órgão público, majoritariamente público ainda, né? É uma gestão público-privada, mas a Petrobras, a maior parte é pública. Quem é que gere a Petrobras? Os seus conselhos. Conselho de administração. Tudo gira em torno dos conselhos. Então, você já me ouviu falar aqui várias vezes, né? Eu, Anderson, sou diretor de escola. Eu sempre falo aqui na escola, assim, né? Quem é que manda na escola? É o diretor? A resposta é não. A palavra mandar, o verbo mandar não é um bom verbo, mas esta é a realidade. Diretores de escola não mandam em escola. Diretores de escola organizam a escola em torno das decisões que a escola toma.
e a escola toma decisões no seu conselho de escola. É isso que nós olharemos hoje, então. O caderno é esse aí que você está vendo aí na tela, né? São 5 cadernos. Então, nós olharemos o que está no nosso concurso, é o caderno 1, parte 2. O caderno 1 é esse verde, tem esta cara aí, tem esse desenho, né? O desenho logo de cara já mostra, né? O desenho logo de cara já mostra, olha quem manda na escola, as pessoas que participam da escola, inclusive as crianças. Então, quando nós lá na UFSCar também pensamos, né, a partir do trabalho feito pela UFSCar, né, que foi através da minha orientadora, né, minha orientadora é que organizou todo esse trabalho e desenvolveu por mais de uma década todo esse trabalho de formação de conselhos escolares no Brasil, através do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos, que até hoje seguem organizados. Então, os conselhos de escola são o órgão mandatário da escola pública, que organizam a escola pública, como nós vemos aí na capa, né? Depois, o programa acabou tendo uma outra etapa mais adiante, né? Em 2009, 2010, teve uma outra etapa de formar os conselheiros, porque esse material, ele é feito para o pedagogo, ele é feito para as escolas, né? Isso que nós veremos aqui, ele é feito para o pedagogo, para o professor, melhor, né, dizendo, né? Para o professor, para a escola. E aí o programa teve um desenvolvimento depois posterior muito interessante, que era a formação dos conselheiros, né? Porque o conselheiro pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um pai, uma mãe, um idoso, uma pessoa da EJA, e assim sucessivamente. Então, os conselhos é a consolidação da democratização da escola pública, artigo 14 da LDB, e depois o artigo 14 da LDB, que nós já estudamos aqui, se junta com o artigo 15, né? A democratização da escola pública se dá na participação em conselhos escolares, na participação da construção do projeto pedagógico, né? Político-pedagógico da escola e desse mesmo conselho fiscalizando o uso da verba pública. Então, o que são os conselhos escolares, né? Então, vamos ver inicialmente as funções do conselho de escola, e logo no início está dizendo, né? Os conselhos escolares são órgãos colegiados. O que é um órgão colegiado? Ele é este órgão composto por representantes da comunidade escolar e da comunidade local. Pessoas que são da escola, mas também do entorno da escola também podem participar, mesmo não tendo filhos ou não estudando naquela escola. Comunidade escolar e local. A atribuição é deliberar. A atribuição é deliberar. Por isso, o verbo não é adequado, esse que eu falo, né, de mandar na escola, mas o conselho de escola é o órgão que manda de fato, que delibera de fato. E ele delibera sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras, dentro da escola. Então, os conselhos analisam ações, empreendem ações, utilizam vários meios para buscar o cumprimento das finalidades da escola. Os conselhos de escola são o espaço central de participação, espaço central de decisão, espaço central de deliberação. As deliberações tomadas num conselho de escola são deliberações para esta escola, quer você goste da deliberação ou não. Anderson, o que não pode o conselho de escola fazer? O que o conselho de escola não pode fazer é o que eu não posso fazer, nem você, nem ninguém, que é ir contra a lei. Um conselho de escola só não pode ir contra a lei. Ademais, se estando dentro da lei, o conselho de escola é o órgão deliberador. Um exemplo, uma escola, quem é que pode? Um exemplo dos mais simples, né? Qual era o problema anterior do governo anterior?
O governo anterior achava que tinha que ter escolas cívico-militares espalhadas pelo Brasil. Não conseguiu avançar. Por que não conseguiu avançar? Porque isso precisa ser uma deliberação do Conselho de Escola. Não é o MEC que diz. É o Conselho de Escola que diz. No passado aí também, numa gestão anterior aí, nós tivemos um ministro da educação muito louco, ficou um pouquinho só, mas muito louco, que ele deu uma determinação, ele como ministro da educação, ele não era brasileiro, né? Então ele deu uma deliberação, despachou um e-mail para todas as escolas. Nós recebemos este e-mail. O e-mail dizia que as crianças todos os dias deveriam hastear a bandeira e bater continência à bandeira. Ele pode fazer isso como ministro da Educação? Olha, como recomendação, ele pode. Como deliberação, não. Porque isto é uma deliberação de cada escola. Já deu aqui, para resumir tudo, que precisávamos falar sobre conselho de escola. Que esta é a função do conselho, é deliberar. Por isso que um diretor, eu sou diretor de uma escola, por isso que eu não mando na escola. Eu não mando, quem delibera é o conselho, quem manda, no fim, quem manda, não é um bom verbo, mas quem delibera, este é um bom verbo, quem delibera é o conselho de escola. Então, se na escola se decide hastear a bandeira, prestar continência, não há nenhum problema, porque isso não é contra a lei, mas isso precisa ser deliberado pelo conselho de escola. E é só isso. Se na escola se usa, escola pública, estamos falando de escola pública, né? Se na escola se decide usar uniforme, não é o diretor que define. Quem define é o conselho de escola. Os diretores, nós, diretores, sabemos disso. Então, o que tem acontecido é escolas que têm conselhos de mentirinha, né? Conselhos de mentirinha. Democracia de mentirinha. Que é o que mais se vê no Brasil. Então, por que você precisa ser? Precisa ser concursado. Para você, como concursado, não perdendo o seu cargo, questionar a sua escola, a função do conselho de escola. E a função do conselho de escola é deliberar sobre tudo que acontece no interior da escola. A busca é por uma cultura democrática. Então, substituindo uma cultura patrimonialista, substituindo uma cultura de donos, substituindo uma cultura paternalista, substituindo uma cultura dominada pelos homens, cultura com a participação de todos, cultura democrática, cidadania participativa. A escola é o primeiro lugar onde as pessoas, é a primeira esfera pública onde as pessoas podem viver um primeiro âmbito do que é cidadania e do que é democracia. O conselho de escola é este órgão deliberativo, né? É um pouco assim, é muito parecido com a democracia que nós vivemos no Brasil. No Brasil, nós temos democracia representativa. Como é que é a democracia representativa? É o presidente quem manda? Não. Na verdade, aqui no Brasil, como ela é representativa, é uma democracia país, né? Democracia representativa, no final das contas, quem manda é o poder legislativo, né? Mas quem escolhe o poder legislativo? Nós, eleitores, que são os deputados, senadores, no âmbito da cidade, vereadores. Portanto, somos nós que escolhemos os nossos representantes. Então, é um pouco essa mesma vivência, né? O conselho de escola não é só uma reunião. O conselho de escola tem as pessoas que se elegem para fazer parte do conselho daquela escola.
Então, é democracia representativa também. Então, os conselhos escolares são primordialmente o sustentáculo dos PPPs, porque o PPP precisa ser discutido pelo conselho de escola. Precisa ser discutido pelos professores? Sim. Precisa ser discutido pelos alunos? Pelos estudantes? Sim. Mas precisa, em âmbitos mais avançados, ser discutido e avaliado e aprovado no conselho de escola. Porque a política pedagógica que aquela escola apresenta, a escola precisa discutir com o seu conselho para deliberar se é aquilo mesmo. Então, por exemplo, de novo, se a escola decide ser cívico-militar, não é uma decisão do presidente ou do secretário da educação ou do ministro da educação. Não é. É uma decisão que cabe à escola através do conselho de escola. E veja embaixo, projeto político-pedagógico elaborado apenas por especialistas. Nós temos isso, o governo do Estado de São Paulo tem currículo paulista. O projeto político-pedagógico, o currículo elaborado apenas por especialistas, como, por exemplo, o currículo paulista, não consegue representar os anseios da comunidade. Por isso, o PPP da escola traz o campo diverso. Traz o campo diverso da realidade local, da realidade daquela escola, dos anseios daquela escola, que a BNCC chama de parte diversificada. A escola traz a parte diversificada, é o olhar da escola sobre, por exemplo, no estado de São Paulo, o currículo paulista. Mas e quem avalia se é aquele PPP mesmo? Conselho de escola. Conselho de escola. Mas, Anderson, conselho de escola, lá na minha escola, eu nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Então, por isso que você precisa passar no concurso para exigir que a sua escola tenha. Olha, e saiba, né? Nós temos em São Paulo, desde 1985, já estudamos aqui, desde 1985, a legislação mais antiga, estadual, mais antiga sobre conselhos escolares, de 1985. Conselho escolar no estado de São Paulo está colocado na lei desde 1985. Portanto, antes da Constituição, a Constituição só consolidou isso. A LDB consolidou ainda mais. Artigos 14 e 15 da LDB, 1996. O conselho escolar é o órgão dentro da escola que delibera sobre as ações da escola. Sobre as ações da escola, qualquer ação. Então, tudo é coordenado e acompanhado pelo conselho escolar, pelo conselho de escola. Este nome conselho de escola só aqui em São Paulo que é assim, né? No restante do Brasil, geralmente é chamado de conselho escolar, como a gente vê no material. Então, a escola é uma construção coletiva. A escola traz a cultura também da comunidade, os saberes da comunidade, os currículos da localidade, a experiência local. Isso não é fácil, não é simples, eu falaria que não é tranquilo, é conflituoso. Mas é necessário, né? Democracia é construção contínua, luta contínua. E não é simples, não é fácil, em tempos de olhares ainda mais conservadores que saem do armário, ainda mais difícil. Olha aqui no terceiro parágrafo. Neste processo de elaboração do PPP da escola, compete ao conselho escolar debater e tornar claros os objetivos, os valores a serem coletivamente assumidos por aquela escola, definir prioridades daquela escola,
contribuir para a organização do currículo daquela escola, criar um cotidiano de reuniões, de reflexão contínua, combate-se a improvisação. O Conselho de Escola traz transparência aos processos da escola, para entendermos o que é aquela escola. E veja, o Conselho Escolar cria um novo sentido, né, um novo cotidiano escolar. Então, onde a escola precisa se unir para enfrentar os problemas que ela tem, e toda escola tem todos os dias. Portanto, a construção do PPP não é algo que se realiza com facilidade, não é rápido, é uma construção que leva a vários pequenos conflitos. Os conflitos são importantes para nós entendermos outros olhares, cedermos, né? Democracia significa ceder também, né? Tem momentos em que você cede, tem momentos em que você avança com a sua análise, com a sua visão, mas tem momentos em que você perde e você cede, normal, absolutamente normal. Então, o conselho de escola é a organização de luta da escola. E veja, nós estamos no século XXI. Falaria assim, se nós já tivéssemos avançado com os conselhos escolares do Brasil, né, desde 1988, Constituição, 1996, LDB, 1996, LDB, nós já estaríamos num outro momento e nós ainda não avançamos na construção de uma escola participativa. De uma escola participativa, porque essa é a grande discussão. Então, o conselho de escola é aquele problematizador que traz muitas perguntas à escola. Nesta noite, nós começamos a olhar aqui algumas perguntas, nem vou lê-las. Mas o conselho de escola fica perguntando isso. Como é que estamos trabalhando? Como é que nós estamos avançando? Como é que está o desempenho? O que estão aprendendo? O que não estão aprendendo? É lugar, conselho de escola, lugar de reflexão. E nós veremos hoje à noite, né, não só com o conselho de escola, mas com outro documento que eu trarei aqui, que é sempre uma discussão presente e necessária. Portanto, o conselho de escola tem uma natureza político-educativa. Político-educativa na busca de uma educação de qualidade social. Na busca de uma educação de qualidade social. Então, é uma político, no sentido, nós já falamos aqui, né? A palavra político não tem nada a ver com política partidária, política de A ou B. É político de vivermos a polis, vivermos agregados, vivermos a interdependência, porque nós somos interdependentes uns dos outros. A palavra político vem do grego polis, que é isso, né? Viver num lugar onde nós dependemos uns dos outros. Eu já devo ter dito aqui, né? Que o que é isto, né? Polis, o que é viver a polis, viver a interdependência. Que é, né? Um exemplo, né? Eu não conheço, nunca vi de perto digamos assim, um pé de arroz. Não sei nem se o nome é esse, um pé de arroz. Mas eu tendo a comer, é uma tendência de eu, como brasileiro, comer arroz todos os dias ou quase todos os dias. Então, eu nunca plantei arroz, não sei como é um pé, mas uma outra pessoa, não sei nem em que lugar do mundo, mas pode ser aqui no Brasil, outra pessoa plantou, outra pessoa colheu, outra pessoa colocou na máquina, outra pessoa, a máquina poliu, que o arroz que nós comemos, ele é refinado, portanto, polido, né? Passa-se numa máquina para ele ficar desse jeito que nós vemos. Outro foi e ensacou, outro foi e carregou de lá de onde ele estava até o supermercado. Quando chega no supermercado, ainda não está pronto, alguém organiza lá na gôndola, aí sim é a minha hora. Aí sim eu vou lá e pego o saco de arroz e compro. Olha quantas pessoas eu dependi.
Numa escola, o professor sozinho não é nada. O professor precisa da pessoa que limpa, precisa da pessoa que faz a merenda, precisa de pessoas que apoiam, fazem um apoio nos corredores, os inspetores. Todos somos interdependentes, vivemos a polis. Portanto, o conselho tem função político-educativa. Polis, de político, de encontro, na busca de uma educação de qualidade social, educação que é elemento social. Professores que têm que entender que desempenham uma função social. O conselho de escola, então, tem função deliberativa, delibera, decide. E é lógico que em cada lugar decide de um jeito diferente, né? Talvez um exemplo, né? Na Prefeitura de São Paulo, o Conselho de Escola tem que decidir, se não tem um CP que vem do concurso, tem que decidir quem vai ser o CP, quem vai ser o professor da sala de leitura, quem vai ser o professor da sala de informática, quem vai ser o professor da sala de recursos, tudo passa pelo conselho, tem uma função deliberativa muito grande na Prefeitura de São Paulo. No governo do estado de São Paulo tem menos, mas também é deliberativo. Você tem menos definições, mas não deixa de ter importância, né? As decisões são tomadas a partir do conselho de escola, deliberadas pelo conselho de escola. Mas o conselho de escola também tem função consultiva. Então, quando há uma consulta, o menino lá na minha sala, o professor leva até o conselho. Na minha sala tem esse menino, nós já conversamos com o pai, com a mãe, com isso, não há nada resolveu. O conselho de escola pode ser o ambiente consultivo e de aconselhamento, por isso que o nome é conselho, de aconselhamento desta família. Que é uma instância importante, porque este assessoramento, esta consulta ao conselho de escola vai fazer parte da ata. E o conselho de escola vai, enfim, dar segmento, né, dizendo assim, olha, essa família, essa criança tem tantos dias para fazer isto e aquilo. E se não resolver o problema, o menino continua atrapalhando a aula, fazendo bagunça, não sei o que lá. Aí a escola, depois de deliberado no conselho, isso registrado em ata, tem todas as condições de levar a outros lugares, como, por exemplo, o conselho tutelar e outras instâncias, porque a escola fez todos os caminhos, inclusive através do seu órgão consultivo, sobre o que era possível fazer. Entenda, o conselho de escola não pode ir contra a lei, portanto, não existe o conselho de escola expulsar, não existe, assim como não existe professor, não existe diretor, não existe, porque seria tirar um direito social, e a educação é um direito social, entende? Então, não existe colocar para fora da sala, não existe mandar para direita, essas coisas não existem, não existe mandar, olha, nessa escola você não vai mais frequentar, você está sendo convidado a se retirar, isso não existe, porque não existe tirar um direito, não existe tirar um direito. E quando a escola faz isso, se a família tivesse, não tem. Não dá problema, porque as famílias também não sabem, né? Mas se a família vai consulta a um advogado, ou se ela vai até uma delegacia e faz um boletim de ocorrência, a escola, nas suas várias instâncias, de diretor, de professor e tudo mais, vão responder na forma da lei. Porque não existe colocar para fora, expulsar, não existe. Mas, Anderson, a pergunta poderia ser assim, sempre é, né? Mas, Anderson, vou aguentar um menino que põe fogo na sala? Não. Mas você vai fazer passo a passo para enfrentar o problema, e passo a passo não passa por expulsão.
Se passasse, estava fácil, né? Olha, o caso emblemático que deu aí foi o último caso, né? Não sei se foi o último, mas um dos últimos casos que teve repercussão, né? O menino que foi expulso de uma escola aqui nessa região aqui de São Paulo, foi parar lá na escola, lá na Vila Sônia, e no final das contas entrou lá, dando tiro e não sei o que lá, e matou até a professora. Então, adianta expulsar? Não, você só remedia, leva o problema a um outro lugar. É uma rede, trabalhamos numa rede. Temos os nossos problemas, como é que nós enfrentamos os nossos problemas? E o Conselho de Escola é o espaço consultivo para buscar, e uma das etapas para buscar resolver este problema. Buscar resolver este problema. É um fato. Se o Conselho de Escola tem função fiscal, então a escola, por exemplo, recebe verba pública do Estado e do governo federal. Por receber verba pública, o Conselho de Escola fiscaliza. E há conselheiros, então, para fiscalizar o uso dessa verba. E a letra D, o Conselho de Escola tem função mobilizadora. Mobiliza. Alguém poderia falar assim, Anderson, isso poderia cair na... A VUNESP ama fazer perguntas assim, né? Colocaria assim, desse jeito mesmo, letra A, deliberativa, letra B, consultiva. Funções do Conselho de Escola. Letra A, deliberativa. Letra B, consultiva. Letra C, fiscalizadora. Letra D, mobilizadora. Letra E, qualquer outra coisa. E falaria assim, qual é a alternativa errada? Entende? Seria a letra E, porque aqui a gente está... É a letra que está faltando, né? Mas qual é a alternativa incorreta? A VUNESP adora fazer perguntas bobas assim. Então, guarde essas palavras, esses termos, escreva, coloque nas suas palavras-chave, porque amanhã, sábado, tem aula e eu vou dizer amanhã o que temos que fazer com as nossas palavras-chave. Se você, de fato, fez o curso comigo, você vai ter que publicar lá no grupo, porque eu vou abrir o grupo e você vai ter que publicar as suas. Nós vamos compartilhar as nossas palavras-chave. Então, o conselho de escola precisa ser pensado, criado, reativado, consolidado. No Plano Nacional de Educação, que não está no nosso concurso, mas fala da necessidade, no Plano Nacional de Educação de 2014, fala da necessidade de promover a participação da comunidade na gestão da escola. Comunidade na gestão da escola só dá para ser através do conselho de escola. Cabe ao diretor ou qualquer representante, pode ser um pai, pode ser um professor, pode ser um menino, convocar as pessoas da escola para eleger o conselho escolar. É lei, está na LDB, artigo 14, está no Plano Nacional de Educação, está neste documento do MEC, está neste concurso, não é à toa, não está à toa. Então, ativar e fazer avançar o conselho de escola. Devem fazer parte, então, do conselho de escola o diretor, a direção da escola, representação. Quais são os segmentos, né? É mais conhecido com este termo, né? Quais são os segmentos do conselho de escola? Quem faz parte? A direção da escola, através do diretor, os estudantes, os pais ou responsáveis pelos estudantes, os professores e os trabalhadores em educação que não são professores, que são os inspetores, que são os funcionários da limpeza, da cozinha, além de pessoas da comunidade local. Geralmente são esses 5 segmentos, né? 5 segmentos. Então, a direção, os gestores, os estudantes, pais ou responsáveis pelos estudantes, professores e os trabalhadores em educação não docentes e a comunidade em torno da escola. Esse é o colegiado, né? A palavra colegiado é quando essas pessoas estão reunidas, juntas, conversando sobre a escola, deliberando sobre o papel da escola,
falando sobre a escola, conselho de escola. O conselho de escola só existe enquanto está reunido. Então, ninguém tem uma autoridade especial para falar pelo conselho, ninguém ninguém é o representante do conselho, você pode ser conselheiro, mas o conselho de escola ele só existe quando ele se reúne. O diretor coordena, ajuda a organizar, mas não manda. O diretor, está dizendo até aqui assim, né? Ele poderá ou não ser o próprio presidente do conselho, mas isso é uma escolha de cada conselho. Ser o presidente do conselho pode ser o diretor ou não. Na escola onde já fui diretor, né? Aqui não, que é uma escola de criança pequena, mas onde já fui diretor, meninos do 7º ano já foram presidente do conselho? Pode? Pode. Pode. Meninos do 8º ano já foram. Pais? Pode? Pode. Os membros efetivos são os representantes de cada segmento. Então, cada segmento, uma vez por ano, e aí cada lugar tem seus regimentos, mas geralmente isso é uma escolha feita no começo do ano, escolhe os representantes do conselho. Então, representantes do conselho, geralmente em número ímpar, está escrito aí, geralmente em número ímpar, de cada segmento. Alguns locais você tem isso definido na lei, quantos gestores, quantos professores, quantos pais, quantos estudantes, mas sempre em número ímpar, né? Na hora de qualquer votação, todo mundo vota, menos o diretor só vota com um voto de Minerva, né? Com um voto de desempate, se empatar, mas a busca é por não empatar, né? O diretor nunca vota, ele vota quando há uma decisão que empatou. Entende? Que a ideia não é empatar, a ideia é discutir e buscar, reunir consenso, buscar alguém cede um pouco aqui, cede ali, ir buscando consenso, não chegando, vamos à votação, e tudo bem. Mas quem tem direito a voto? Aqueles eleitos, aqueles escolhidos naquela reunião no início do ano, de cada um dos segmentos. Qualquer pessoa que apareça na reunião do conselho tem direito a voz, mas direito a voto, voz e voto, cabe aos conselheiros eleitos na reunião no começo do ano. Entende? Aqui está escrito, né? O diretor é sempre membro nato, então o diretor tem que participar, é parte do processo, é porque ele tem que ouvir as decisões do conselho para fazer as decisões do conselho, mesmo que contrariem a sua visão, aconteçam. Por isso ele é membro nato, ele faz parte, mesmo ele não querendo. Mas ele não toma decisões. Então a escola como é que deve ser a escolha dos membros? A escola precisa ser pessoas que gostem de participar, que tenham disponibilidade de participar das reuniões. Geralmente as reuniões é uma por mês, mais ou menos, e as pessoas, os conselheiros escolhidos, precisam estar presentes. As pessoas precisam gostar de participar, ter tempo e estarem presentes em todas as reuniões ao longo do ano. Então, selecioná-los, encontrá-los na reunião, na assembleia, é você também, a assembleia dizer isso, são pessoas que participam, que querem participar. Elas, enfim, são escolhidas, então, na assembleia, tomam posse, e a partir daquilo tem um ano, né, de vínculo como conselheiro daquela escola. Conselheiro que só é conselheiro nas reuniões ordinárias, programadas ao longo do ano, ou extraordinárias. Por quê? Qualquer conselheiro eleito pode chamar uma reunião.
pode chamar uma reunião extraordinária. Extra, né? Extra significa além. Uma reunião além das ordinárias. As ordinárias são aquelas feitas uma vez por mês. Extraordinariamente, pode acontecer? Pode. Quem chama é algum desses conselheiros eleitos. Então, aqui ainda fala assim, né, o voto deve ser único, o voto não é possível votar mais de uma vez, é garantir proporcionalidade, por isso eleger conselheiros em número ímpar, é entender que cada um tem voz, pode falar, o conselheiro, né, tem voz e voto, mas outras pessoas que não são conselheiras, que estejam participando, têm direito à voz, não tem direito a voto, mas tem direito de falar. Mas a decisão dos conselheiros. O 2.2, o conselho escolar precisa criar um regimento para se organizar. Neste regimento, qual é o calendário de reuniões do ano inteiro? Hoje em dia, como as escolas têm que elaborar calendários de 200 dias, as reuniões já estão neste calendário que é público das escolas, né? Mas o conselho de escola, então, se reúne uma vez por mês, dentro de um calendário, né? Um conselheiro começou a faltar nas reuniões, não está vindo. Como é que a gente substitui? Quais são as regras para substituir? Como é que, de repente, lá naquele conselho, escolhemos os suplentes? Como é que o suplente entra no lugar? Como é que é a tomada de decisões? Quais são as funções dos conselhos, né? Deliberativa, mobilizadora, consultiva, que nós vimos anteriormente aqui, fiscalizadora. Como é que se dão esses 4 momentos de funções do conselho? Então, conselho, né? Então, cabe ao conselho atribuições que cabem ao conselho elaborar o regimento interno do conselho daquela escola, que é diferente da outra escola, coordenar as discussões, o conselho coordena as discussões, problemas, situações, problemas da escola, o conselho convoca assembleias gerais para discutir temáticas mais amplas. O conselho escolar garante a participação da comunidade escolar e na local, na participação e definição do PPP da escola. O conselho escolar promove relações pedagógicas que favoreçam o respeito ao saber do estudante, respeito ao saber e valorização da cultura local. O conselho de escola propõe e coordena alterações curriculares. Então, talvez um exemplo dos mais simples, outro exemplo. Aqui na escola, agora no início de agosto, nós vamos levar ao conselho alguns passeios que nós pensamos em fazer com as crianças. Nós não vamos no passeio pelo passeio, todos têm um porquê. Nós vamos levar os lugares que nós pensamos que todos eles têm um porquê conectados ao PPP da escola, e nós vamos trazer os lugares para o conselho de escola, para o conselho de escola falar, olha, nesse lugar aprovamos, neste outro lugar, não. E ele vai dizer, o conselho vai ter que dizer, nesse outro lugar, não, por isso e por aquilo. Então, não é ter uma ideia e vai e faz. A escola decide dentro do colegiado. Conselho de escola. Fazer um passeio também é pedagógico. Então, cabe sim a decisão no conselho. O conselho propõe e coordena discussões junto aos segmentos. Então, os segmentos dos professores acham que tem que fazer determinado tipo de atividade. Onde que se decide isso? É só os professores em conjunto decidirem fazerem? Não. Leva-se ao conselho de escola. Em última instância, o conselho elabora o calendário, até porque o conselho vai ter que dizer onde estão lá as reuniões do conselho, mas onde estão as reuniões de pais, onde estão as pontes, feriados e tudo mais. Quem decide é o conselho. Numa escola de busca democrática é assim.
E não é fácil, não é simples, não é tranquilo. Outro exemplo, a escola, é a escola onde eu sou diretor, né? Essa escola aqui. A escola onde eu sou diretor, essa escola aqui, eu falaria assim, um exemplo, né? A escola resolveu mudar de nome. Então, ela tinha o nome do bairro, a escola tinha o nome do bairro, e nós decidimos colocar o nome de uma mulher negra. E aí eu sempre conto essa história, tento falar rapidamente, mas só dizendo assim, o meu nome, eu levei para discussão, o nome era Marielle Franco. Mas na discussão surgiram outros nomes de mulheres, em especial mulheres negras importantes, e o nome Marielle perdeu. E a nossa escola virou o nome dessa mulher negra importante, filha de Solano Trindade, mas importantíssima aqui na cidade vizinha de Embu das Artes, Embu das Artes por conta dos Trindade e da Raquel Trindade. A nossa escola agora chama-se Semei Raquel Trindade. Não foi uma decisão, não foi eu que trouxe esse nome. Aliás, esse nome quem trouxe foi uma mãe. Então, democracia. E se fosse outro, e outro que ganhasse? Meu papel como diretor é fazer acontecer as decisões do conselho. Um outro papel do conselho é acompanhar a evolução dos indicadores educacionais. Na última aula, nós olhamos, por exemplo, IDEB, dados do censo. Cabe ao conselho de escola acompanhar esses indicadores também. Então, vai fazer reuniões com o conselho, vai mostrar esses dados, discutir esses dados, como melhorar esses dados. Se eu estou numa EMF, numa escola de ensino fundamental ou numa escola de ensino médio, como é que eu ataco os problemas da reprovação, como é que eu ataco os problemas da falta de aprendizagem, da inclusão de crianças com deficiência. O conselho de escola elabora um plano de formação continuado aos conselheiros. Nem todo mundo sabe quais são os limites da escola, né? Ou seja, por exemplo, a LDB. A LDB coloca um limite, que coloca princípios e fins da educação. Então, tem limite. Você não pode fazer tudo. Não dá para expulsar um menino, não dá para expulsar uma família, não dá. Quem decide? Conselho de escola. Quem discute? Conselho de escola, mas não dá para expulsar. Então, como é que eu preciso qualificar os pais, qualificar os profissionais que estão naquele ano como conselheiros? O Conselho de Escola aprova o plano administrativo anual elaborado pela direção da escola, quais são as diretrizes que aquela escola vai ter, como é que a escola aplica os recursos, como é que ela gasta o recurso. O Conselho de Escola fiscaliza a gestão administrativa do diretor, fiscaliza a administração pedagógica do coordenador, fiscaliza a administração financeira da escola como um todo, promove relações de cooperação e intercâmbio com conselhos escolares. Eu falaria até mais um que nem está presente aqui, trabalha em conjunto, né, em colaboração com este outro órgão também importante, que são os grêmios estudantis. Então, a escola tem autonomia? Tem, dentro dos limites da lei, mas tem. Essa autonomia está prevista na LDB, está no artigo 14 e 15, Gestão Democrática da Escola Pública, da LDB, e se consolida na construção do currículo da escola, que é o seu PPP. O documento máximo da escola, que precisa ser conhecido de todos, é o PPP. E o PPP precisa ser feito no cotidiano vivido, que olhe o avanço intelectual, afetivo, político, social dentro da escola. E aqui está dizendo, olha, não é só olhar isso por meio de estatísticas. Lembra na última aula, nós olhamos aqui que hoje, através do IDEB, nós vamos ver, possivelmente amanhã na aula, o SARESP como indicador de estatísticas e índices oficiais, mas não é só isso. Qual é o olhar local da escola sobre o que ela faz? Quem define? Conselho de escola. Os conselhos de escola devem se reunir periodicamente, eu já disse aqui, né? Pelo menos uma vez por mês, eu já disse aqui. Então,
Os conselhos de escolas, do meu ponto de vista, ele deve chamar os conselheiros, mas toda a escola sempre pode participar das reuniões, então é bom dar publicidade e chamar toda a escola a participar. Assembleias gerais podem ser convocadas para esclarecer questões mais complexas da escola, sim, mas no fim, é para a gente ouvir mais, né? Mas no fim, quem toma a decisão são os conselheiros, né? As reuniões, então, devem registrar, as reuniões do conselho de escola devem ser registradas em ata, porque são documentos válidos, Diretor tomar decisão sozinho não tem validade nenhuma. Inclusive, se há uma decisão equivocada, ele pode, o diretor, perder o cargo. Agora, decisão como escola tomada no âmbito do conselho é uma decisão coletiva e tem força e poder maior. Para chegar aqui no nome da Raquel Trindade, foram muitas discussões no conselho de escola. E não foram fáceis, não foram tranquilas, mas foram muitas discussões. Isso é necessário. Então, o PPP da escola, consolidado, implementado dentro do conselho de escola, discutido muito, né? Vamos trazer pluralidade de interesses, pluralidade de visões, há um patamar de legitimidade maior, acabei de dizer. Há uma maior capacidade de fiscalização e controle da sociedade civil sobre o dinheiro público e sobre a política executada por aquela escola. Há uma maior transparência das decisões, já falei hoje também. Há uma garantia de decisões. Eu até falaria assim, olha, o que é decidido no conselho está na lei, é preciso acontecer. Se a escola, de novo, né, o exemplo do hino, né, a escola decide no conselho de escola cantar o hino todo dia, eu como professor ou eu como diretor, eu vou ter que ir lá e cantar todo dia. Se esta é uma decisão que não é contra a lei, porque não é, tomada no conselho de escola. Eu tenho que ir. E se eu não for, eu estou em conflito com a lei local. Portanto, estou contra a lei. E mesmo efetivo da rede, posso perder o cargo. E mesmo efetivo da rede, numa denúncia do conselho de que aquele professor não cumpre funções preconizadas pelo conselho que estão dentro da lei do Brasil, este profissional pode, sim, perder o cargo. É fato. É fato. Para que haja uma participação efetiva, escolher bem os representantes, participar das decisões em igualdade de condições, informar com antecedência de pelo menos 48 ou 72 horas a reunião e ao horário da reunião e a pauta da reunião, que todos consigam expressar as suas opiniões, mesmo se contrárias, garantir o respeito à decisão tomada, é decisão tomada. É decisão tomada no conselho, é decisão daquela escola, do seu colegiado. Portanto, é uma escola que verte democracia, que democracia é isso, né? Democracia. Eu vou fechando aqui, né, a nossa passagem pelos conselhos de escola fundamentais e que eu sou defensor ferrenho. A diferença da escola pública está na efetividade do conselho escolar. E aí aqui, né, está lá no livrinho, nessa citação, tudo, Paulo Freire, tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão. Veja lá o desenho, né? Todo mundo participando da construção da escola. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda.
considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir este país democraticamente. A escola, primeira esfera social, é o primeiro lugar democrático de vivermos a democracia. Como eu falei no começo, né, este material, nós estamos olhando só o caderno 2 e um pedaço dele, mas são cadernos fininhos, de linguagem simples, como você viu. Mas são 5 cadernos que são esses aí, olha. Aqui eu só quis trazer para você saber, né? É só você colocar este título aí lá em qualquer Google que você encontra esses documentos, né, que falam do papel do conselho escolar. Eu acho que eles são legais quando você quer discutir na escola, e mesmo com os estudantes, né, os estudantes podem fazer, sim, parte do conselho de escola.